1 Tessalonicenses 5, 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Entenda, irmãos, vamos falar da bondade, mas antes a gente precisa entender que a Bíblia fala que não há comunhão entre luz e trevas, não há comunhão entre a bondade e a maldade. Deus colocou ao meu coração, irmãos, para a gente viver diante da bondade de Deus, nós precisamos rever os nossos conceitos e ver se a gente não está ainda ligado a um tipo de maldade que no passado nós fizemos. Quantas pessoas que, vou até citar novamente aquela oração do missionário, quantas pessoas que fizeram maldade conscientes, e quantas pessoas que fizeram maldade sem a intenção de fazer o mal. Acontece sim. Às vezes a gente está prejudicando a vida de uma pessoa, irmão, sem a intenção de fazer o mal para ela. Já viu casos assim, irmãos? Quantas pessoas sofrendo danos, tendo ali consequências, né, assim, de vida destruída, por causa de maldade que a pessoa fez sem a intenção. Nossa, mas não era essa a intenção. Aconteceu, e aí veio o mal. Então a gente precisa rever os nossos conceitos. Paulo está dizendo, irmãos, abstende-vos de toda aparência do mal. Se você procurar no dicionário, ele está dizendo assim, fuge. Ele está dizendo assim, deixe para lá. Ele está dizendo assim, não fique no meio da aparência do mal. Muda aí para Viva. A gente vai ver que o sentido é esse. Afaste-se de toda espécie de mal. Né? Então o que a gente precisa aqui entender? Tem gente que aprende, irmãos, a fazer o mal olhando. E aprende. Nessa tradução o que está escrito? Evite todo tipo de mal. Eu vou falar algo aqui, irmão, só para você entender e aonde eu quero chegar. Quando você aprende a andar de bicicleta, você aprende para sempre. Pelo menos a lógica é essa. Você aprendeu e aprendeu para praticar, para então nunca mais esquecer a bicicleta. Mas existem coisas que a gente aprende e por não praticar, por não estar mais envolvido naquilo que aprendemos, a gente esquece. Em outras palavras, a gente desaprende. E eu quero, irmãos, falar sobre isso aqui agora. O Paulo está dizendo assim, evite. Ele está dizendo assim, se tiver coisa mal, desaprenda. Se você aprendeu, desaprenda, evite, não fique preso a isso. Uma vez, contei isso também de manhã e à tarde, uma vez uma senhora, ela chegou na igreja para pedir, pastor, fala com meu filho, ajuda o meu filho. O filho, irmão, já com uns 18, 19 anos, no caminho das drogas, mas enfiado nas drogas assim, de coisa pesada. E aí, eu tive a oportunidade de falar sós com aquele menino, com aquele rapaz. Mas por que você entrou nessa vida? Porque eu quis, porque eu estava vendo os colegas de escola fazer. E aí eu vendo, eu me aproximei. Quando eu me aproximei, eu aprendi. Olha só, irmãos. Ele aprendeu vendo uma coisa mal, coisa ruim, que estava trazendo destruição para a própria vida. O que eu quero dizer aqui, irmãos, que o Paulo está falando, olha, evite, desaprenda. Tem coisas que a gente, irmãos, aprendeu que nós não podemos, ainda que, mas eu não vou praticar, eu não vou fazer isso, eu vi alguém lá fazendo coisa errada, eu aprendi, mas eu não vou fazer isso. É o seu desejo, é a sua vontade. Mas saiba, irmãos, que o diabo ele vai sempre na nossa fraqueza. Vai ou não vai? Ele vai. Ele sabe a minha fraqueza, ele sabe a sua.
Então ele vai bater forte em cima da fraqueza. E se o que a gente aprendeu, irmãos, está relacionado à nossa fraqueza, ele vai investir pesado. Vai ou não vai? Vai. Hoje eu estou dizendo, eu não vou fazer isso. Mas se eu não cortar essa raiz do mal que eu aprendi, irmãos, mais cedo ou mais tarde, eu vou fazer aquele tipo de mal. Isso é para a vida. A gente precisa cortar a raiz do mal. Quando o Paulo está dizendo evite, é desaprenda, aprendeu, desaprenda, deixa de lado, esquece. Senhor, apaga da minha vida. Como? Cortando. Essa raiz, ela surgiu, ela tá aqui, ela cresceu na vida de alguém, cresce. Não, Senhor, eu estou cortando da minha vida, do meu caminho. Por quê, irmãos? Olha só, eu vou só nomear aqui alguns tipos de mal que nós não devemos fazer com base bíblica. Primeira referência aqui, Romanos 12:9. Olha aí, ó. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O amor seja sem hipocrisia, sem fingimento, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então, uma das coisas que nós não devemos fazer, porque são coisas más, quem está marcando pode marcar, se chama fingimento, hipocrisia. Veja que está bem claro, aborrecei o mal, isso é mal, aborrece esse tipo de mal, não se apegue com, aqui irmãos, fingimento, né? Com a hipocrisia. Então no versículo 9, hipocrisia, fingimento. Pula para o versículo 11, vamos para o 11. O 11 também tem coisas aqui, ó. Romanos 12:11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede o que, igreja? Fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Olha, não sejais vagarosos. Entenda, não seja enrolado. Irmãos, veja que Paulo está falando aqui, demorar em fazer o bem. Não demora não fique enrolando não. Sabe que tem que fazer o bem? Faça. Sabe que tem que ajudar o próximo? Ajude. Sabe que tem que lutar pela família? Lute. Não seja o que, igreja? Não seja vagaroso no cuidado. Não seja enrolado no cuidado. Amém, igreja? É a segunda lição. Terceira lição, versículo 14. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoais. Então, amaldiçoar é desejar o mal. Você já viu pessoas que quando está com raiva, está brava, está nervosa, a pessoa sai amaldiçoando? E aí, irmãos, no amaldiçoar, ela está desejando mal para aquela pessoa. Então, cuidado, irmãos. Quando você estiver de cabeça quente, quando você estiver nervoso, quando você talvez for envolvido em qualquer situação de briga, cuidado! Porque às vezes você vai estar ali lançando o mal, aquele desejo de lançar o mal sobre aquela pessoa vai trazer sobre ela maldição, coisas más. A gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente, irmãos, amaldiçoando, e naquela palavra de maldição, ela está lançando o mal sobre a vida daquela pessoa, seja na vida do filho, do marido, da esposa, do pai, da mãe, da família, do colega do trabalho, seja um vizinho. Cuidado, as nossas palavras têm poder.
E se a gente não tomar cuidado, a gente está lançando o mal sobre a vida das pessoas através das maldições. Outra coisa que nós não devemos fazer, versículo 17: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os... O que nós não devemos fazer, igreja? Retribuir o mal. Olha só, não torneis o mal a ninguém. Fizeram mal com você? Não faça o mal com aquela pessoa. Ah, mas olha, fiquei nervoso. Vai se acalmar. Porque, irmãos, ainda que seja algo particular, algo que, foi, irmãos, aquela pessoa ela vai tratar com Deus. E Deus sabe tratar com a gente. Sabe ou não sabe? Sabe? Aí a gente quer, não, olha, o sangue ferve, como muitos dizem, a pessoa fica nervosa, a pessoa sai de si. Irmãos, é brecha para o inimigo. É tudo que o inimigo quer, por uma confusão. E Paulo está dizendo, então, não devemos retribuir o mal a ninguém. Foi feito mal? Não faça o mal não, coloca na mão de Deus. Melhor coisa que se faz. É ou não é, irmãos? Colocar na mão de Deus, porque Deus cuida. Se a gente for querer, irmãos, fazer o mal, retribuir o mal, fizeram o mal, ninguém faz mal contra mim, ninguém faz mal contra a minha família, cuidado, irmãos, você vai perder a sua razão, você vai perder os seus direitos, e você vai acabar sendo enganado pelo maligno. Coloca na mão de Deus, o Senhor vai tratar. Trata ou não trata? Trata, Ele é especialista nisso. Então aqui, não retribua o mal com o mal. As nossas reações muitas vezes transmitem maldade. Talvez você não faça o mal propositalmente, mas se alguém te fizer o mal, você reage de forma negativa. Então é a estratégia do inimigo contra as nossas vidas, pois se reagimos fazendo mal, logo nos tornamos mal. Versículo 19, para terminar essa parte aqui: não vos vingueis a vós mesmos. Então já está aí, não devemos vingar-se. Enquanto retribuir o mal significa uma reação negativa indispensável, já o ato de se vingar é agir de forma pesada com a intenção de pagar o mal, realizando contra alguém. A vingança é um desejo de cumprir justiça com as próprias mãos. Nós não devemos fazer isso. Para quem marcou aí, olha aí, os maus que nós não devemos cometer, porque são coisas más: hipocrisia, enrolar, amaldiçoar, retribuir o mal e vingar-se. Amém. Vamos entrar aqui na parte da bondade, para a gente concluir a nossa ministração, para vivermos diante da bondade de Deus. Abra agora em Tiago capítulo 4, o verso de número 17. Eu pedi a Deus a instrução, irmãos, eu iria falar somente da bondade, porque até, ali o nome do fruto é bondade, mas Deus falou assim: como vai desfrutar da bondade se tem maldade? Então Deus sabe, Ele nos conhece. Não adianta a gente orar: Senhor, eu quero viver debaixo da tua bondade, Senhor, eu quero ter bondade. Não adianta, irmãos, querer viver diante da bondade se tem uma raiz do mal. Então, foi mostrado aqui as raízes do mal, que deve ser cortado, tirado, para agora então a gente viver e orar sobre a bondade de Deus na nossa vida. Encontraram aí? Tiago 4, verso 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O bem deve ser o que, igreja? Praticado. O bem deve ser praticado com ações.
Porque aquele que sabe o bem e não faz o bem, ele está errando, pecando contra Deus. Então precisamos aprender a fazer coisa boa, e a gente sabe fazer coisa boa, então a gente deve fazer, né, para as pessoas as coisas boas, né? E qual é o tipo de coisas boas que a gente pode estar fazendo? Bom, vamos voltar aqui para Romanos. Vamos terminar já. Romanos, capítulo 12. Leia o versículo 10. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então veja que Paulo está dizendo, irmão, não sei se você percebe, é o mesmo capítulo que ele traz a lista de coisas más que a gente não deve praticar. No mesmo capítulo ele traz também uma lista de coisas boas que devemos praticar. A primeira coisa boa que nós devemos fazer, qual é, a igreja? Diga comigo: amar. O amor é maior bem que se pode fazer, irmãos. O amor não faz o mal, Romanos 13, 10, porque isso é um mandamento, né? Quem ama não faz o mal, por isso a melhor forma de fazer o bem é amar. Irmãos, ame a Deus, ame a você, ame a sua família, ame o próximo, é o que a Bíblia está nos mostrando. Versículo 13: comunicai com os santos nas suas necessidades. Segue o que, igreja? A hospitalidade. O que Paulo está dizendo? Que nós devemos cuidar das pessoas. Deus coloca em nossos caminhos pessoas que precisamos cuidar delas. Alguém necessitado, uma pessoa numa posição inferior, irmãos, deve ser cuidado, né? Olha, alguém que está passando por uma necessidade, alguém que está talvez passando por uma fome, está desempregado, alguém que está passando por um momento difícil, nós temos que ajudar. Ajudar de qual forma, irmãos? Naquilo que a gente pode fazer. Veja que Paulo está dizendo aqui, ó, nós precisamos colocar em prática o que, igreja? Segue a hospitalidade, né? Ser cuidadoso com as pessoas. Versículo 15 e 16: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânime entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildades. Não sejais sábios em vós mesmos. Aqui está falando de humildade. O versículo 18: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Qual que é o último? Promover a paz, ter paz com os homens. Amém. Aqui então a lista, irmãos, tanto das coisas ruins, mas que nós não devemos praticar. Ele também nomeia no mesmo capítulo as coisas boas que devemos viver, para então desfrutarmos da bondade de Deus. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Fique em pé, vamos falar com Deus. Deus abençoe você.